A gente está estudando o livro dos mensageiros nessa primeira meia hora. Sua porta tá? Tá, nesse seu já então, acho que foi 40. Para mim, ficou o capítulo 17, do título Romance de Alfredo. Eu não sei se todo mundo já leu o livro, se conhece a série, então eu vou introduzir, que é um livro que vai relatar a continuidade das experiências de André Luiz, depois do desencarne. Começou com o livro Nosso Lar e continua agora com os Mensageiros. Nesse momento, eles estão colocando em prática uma nova proposta de trabalho, que é uma viagem à crosta durante 7 dias, para poder aprender, para aprendizado. Do caminho da colônia de Nosso Lar à crosta, eles fazem uma pausa para refazimento num posto de controle, de socorro. E aí começa o meu capítulo. Lá ele é recebido pelo Alfredo, que é o dirigente desse posto de socorro. Esse posto de socorro é um castelo educandário. E ele é recebido pelo Alfredo, pela companheira do Alfredo, a Ismália. E eles estão sentados à mesa, se alimentando, comentando sobre os trabalhos feitos, o aumento da demanda de serviço, né? Lembrando que esse livro ele foi escrito na época da Segunda Guerra Mundial. E aí, no momento que a Ismália se levanta, se ausenta da mesa, porque na mesa estão o Alfredo, o dirigente, a companheira Ismália, o André Luiz, que é esse espírito que eu acabei de falar, o instrutor chamado Aniceto, e um colega do André Luiz, o Vicente, instruído também pelo Aniceto. Aproveitando que a Ismália se ausenta, o Alfredo se dispõe a contar a história da última reencarnação dele, de forma que ele desabafa o coração, né, seu sentimento, e também para que a história dele possa servir como lição para o Vicente e para o André Luiz. Ele conta que na última encarnação ele foi muito bem casado com a Ismália, tinha 2 filhos, e eles conheciam a felicidade na Terra. Até coloquei essa passagem: a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício. A felicidade foi ameaçada por um amigo do Alfredo, ligado aos negócios materiais dele, que ele inclusive era muito ligado a essa parte de negócios e tudo, e deixava o lar, a harmonia do lar, a cargo da Ismália. Né? E essa pessoa, esse amigo do Alfredo, ele tinha muita influência sobre o Alfredo. E também tinha um interesse indevido pela Ismália. E começou a persegui-la, né? Tentando conquistá-la. E ela, sabendo da influência que ele exercia sobre o Alfredo, preferiu calar para manter a harmonia. Mesmo com todo, vendo que ele não conseguia o intento dele com a Ismália, ele começou a caluniar o Alfredo, a ponto do Alfredo ver nos mínimos gestos da Ismália maldade, traição, que ela estava com outra pessoa, coisas do tipo. E aí, o que acontece? Ele não consegue nada com isso, contrata uma pessoa que fica escondido na casa da Ismália e do Alfredo, para o Alfredo armar o flagrante. O que realmente acontece? O Alfredo fica enlouquecido, com a honra ferida, e pega a arma e vai atirar no vulto, não consegue acertar, volta para a Ismália. Com muita raiva, ele vocifera insultos, né? Ele acusa, ele já condena ela direto, né? E naquele momento, ele até tenta, levanta a mão para eliminar a Ismália, para matar mesmo, mas alguma coisa que ele não entende o que é segura, e ele não a mata. Né? Mas termina o casamento, manda a Ismália para a fazenda dos pais, retém os 2 filhos e vai para a Europa passear, né? Justiça cometida. Né? Então, ele escolheu defender a honra em contrapartida do coração dele, que de verdade ele não seguiu o coração, né? Assim, do sentimento dele. Ele ficou preso nessa coisa do machismo, da honra. Assim. E eu falo aqui que o erro é impedido, exatamente, ele não sabe explicar o que é, mas ele não consegue matar. Né? E a calúnia é um monstro invisível, que ataca o homem por meio dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Né?
o resultado disso é exatamente a separação desse lar, né, dos filhos, da mãe e tudo. E ele, depois desse fato, ele viaja para a Europa durante 3 anos, e aí um parente avisa, olha, a Ismália morreu. Com 2 anos de separação, pela saudade, pelo abandono, ela contraiu tuberculose e faleceu. Ele volta arrasado, cuida dos filhos e tudo. Passam-se os anos, e aí o sócio no leito de morte manda chamar e conta tudo. Tudo, verdade vem à tona. Ele conta tudo o que aconteceu pedindo perdão. Mas o Alfredo não dá conta de perdoar. E ele fica enlouquecido daquela história e vai tentar reparar de alguma forma aquela situação com os pais da Ismália, mas ele nem consegue chegar lá, ele desencarna antes. E ele desencarna no livro fala, uma loucura de sofrimento, de revolta muito grande. E mesmo assim, ele é acolhido pela própria Ismália quando ele desencarna, né? Porque a misericórdia... E aí, o que acontece? Eles ficaram separados, porque o estágio evolutivo ficou muito diferente. A Ismália, ela alcançou níveis superiores de evolução e o Alfredo ficou aqui embaixo, né? E hoje ele está nesse posto de socorro para conseguir alcançar a Ismália. Afinal de contas, ela pega o desejo deles é a união eterna, mas eles não estão no mesmo estágio evolutivo e não podem usufruir dessa união. Até como uma forma de lição para o Alfredo, no sentido de ele conhecer o preço da felicidade, para não menosprezar as bênçãos de Deus. E também a questão da precipitação delituosa, porque peraí, essa palavra não vai sair. A ansiedade dele, a precipitação dele fez com que ele perdesse o lar, a mulher, né, os filhos. Contei toda a história do capítulo, porque o que eu achei interessante do capítulo são os questionamentos que eu trouxe. Trazido do próprio livro, esse momento é quando ele chega na casa, ele vê o vulto, não consegue atingir o vulto, mas ele já acreditou naquela história. Tudo aquilo que foi fabricado para ele acreditar, ele acreditou. E olha só, em extremo desespero, acusei em voz alta, com ódio infrene. Eu até procurei no dicionário, ódio infrene, nunca tinha ouvido falar. Descomedido, imenso, né? Olhos congestos, vomitando insultos. E eu lembrei dessa passagem, eu tirei alguns pontos, né? A fala do amigo, porque foi o amigo envenenando, que levou ele a acreditar numa realidade que não existia, né? As provas, até um flagrante foi conseguido. E a falta de fidelidade com ele mesmo, porque ele terminou o casamento, ele viu tudo, mas ele não prestou atenção na consciência interna dele, da história dele com a esposa, o que ele conhecia da esposa, como é que aquela fala do amigo contradizia o que ele sentia lá dentro, a consciência dele, né? Aí eu perguntei para mim mesma, quantas vezes, mesmo com todo conhecimento, a gente fala em provas semelhantes? A gente sabe, a gente está aqui para aprender, né? A gente vem lendo, estudando, cada dia aprende mais um pouquinho. E assim, exemplo besta, só para ilustrar. Você está trabalhando, de repente chega uma pessoa que trabalha em outro setor, chega para você e fala assim, pois você sabe aquele colega seu? Vai terminar seu lugar? Se você só abrir o olho, está querendo seu lugar, porque você não está conseguindo fazer as coisas não, estou te falando. Vai chegar, você vai ser mandado embora, porque, né? O outro lado está fazendo de tudo, e você fala, você não está fazendo nada. Quando o seu chefe chega, você já fala, o que é? Qual é o seu problema? Você não quer nem ouvir, você já acreditou naquela história, né? E isso é do dia a dia, com relação ao relacionamento, isso acontece. Seu melhor amigo chega para você e te fala, às vezes até com uma intenção boa. Nossa, mas você vai deixar de fazer isso com você? Você vai deixar ela fazer isso com você? Você tem certeza? E se o amor próprio, cadê? Né? E às vezes, baseado até numa coisa que você falou, que também não condiz com a realidade, mas aí, nossa, meu amigo que é meu bem, eu vou acreditar nele. Aí você chega em casa e fica com a pessoa. Né? Depois você pensa assim, poxa, mas eu não penso isso dele. Eu sei que está errado. Poxa, eu sei que isso está errado. Eu não devia escutar. Poxa, eu devia ser fiel a mim mesmo. Não estou tentando há tanto tempo. E mesmo assim, a gente comete esses erros, não tem jeito, é exercício. Aí eu levantei outro questionamento também.
tirando do livro alguma coisa que nunca pude compreender na terra, paralisou meu braço, quase homicida. Ele estava para matar ela. O que foi que segurou? Aí eu lhe tirei alguns pontos. A interferência da espiritualidade amiga, em nome de Deus. Né? Aí eu questionei, quantas vezes Deus tem misericórdia de nós e nos impedem de cometer erros que irão agravar mais ainda a nossa situação cotidiana? Quantas vezes eu tenho enlouquecido, está com raiva? Porque quando você está com raiva, igual em extremo desespero, olhos congêneres, você vê tudo vermelho, você está com ódio. Quantas vezes ele quer fazer 1001 coisa, alguma coisa não te deixa fazer? Aí depois, graças a Deus, pelo amor de Deus, Deus é muito bom. Será que a gente sabe valorizar isso? Esse trabalho? Porque a espiritualidade está tão perto da gente, né? O recurso está todo aí. Eu estou prestando atenção. Eu estou conseguindo entrar em sintonia para ser ajudada. Porque não adianta pedir, né? Tem que saber receber ou buscar. Mais um questionamento. E aí eu finalizo com esse. Não preciso dizer que recebi de Ismael todo o amparo que necessitava, depois do desencarne. Aí eu levantei um ponto, o acolhimento feito pela vítima. Quem que ele mais prejudicou? Não foi Ismael? No entanto, não foi ela que preparou ele? Na loucura irrefreável dele, né? Depois do desencarne. Quem estava lá? Aí eu fico pensando, será que paramos para pensar o suficiente na misericórdia de Deus? Porque às vezes, no Espiritismo tem muito disso. Não, ele nasceu assim, porque no outro vida foi assim. Não, ele está pagando e tal. Eu tenho uma visão diferente da lei da ação e da reação. A gente realmente responde, mas a gente não responde num texto que a gente responde. Graças a Deus, que eu acho que também a gente não dá conta. Né? Aí eu fiquei pensando, engraçado, eu posso ter errado tanto que eu errei. No meu sofrimento dessa hora, me acolhendo com amor. Eu sei que eu engatei no primeiro e fui embora. Alguém quer falar alguma coisa? Me chamou a atenção muito essa situação porque um dos 4 princípios do xamanismo é não levar nada para o lado pessoal. Né? E a gente se dá muita importância, né? A autoimportância que está em mim, né? Me leva a agir dessa forma, né? Mas isso vai fazer isso comigo. Como se eu fosse a coisa mais importante da face da terra, né? Então é vigiar mesmo e estar atenta a essas coisas, né? Quem sou eu nessa situação? Né? Sair de fora e ver de lá de cima, né? O que está acontecendo? Por que está acontecendo comigo? O que eu tenho que aprender? Né? O que eu tenho que trabalhar em mim, esse sentimento? E é um trabalho assim, de um esforço tremendo, porque a gente sair dessa autoimportância é dificultoso, né? Para mim, por exemplo, é difícil. Mas é um caminho de redenção. E eu fico pensando que essas situações a gente enfrenta todo dia. É muito presente. A gente lê num livro, num romance de André Luiz, pode às vezes achar que é tão distante da minha realidade. Isso acontece comigo do dia, no escritório, na farmácia, na minha família, em casa. Eu tenho meu pai é tudo pra mim, assim. Eu falo que ele é o amor da minha vida. Tudo pra mim, eu não posso dizer isso, mas ele é o amor da minha vida. Eu falo isso direto. E, no entanto, mesmo ele pode me falar alguma coisa que não vai me fazer bem. E eu escuto. Será que eu estou escutando, estou sendo fiel a mim? A minha consciência, que eu já sei o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Aqui está falando muito a questão da calúnia, né? Teve uma passagem da calúnia e tudo. E assim, é realmente um monstro invisível, né? Você não percebe, você está achando que a pessoa está sendo sua amiga, no caso, né? Nesse caso em especial do capítulo. Nossa, meu sócio, eu confio nele. Poxa, a gente trabalha junto, ele não ia falar isso agora, né? É invisível. Que ataca o homem por meio dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Fico achando que isso, assim, é um dos exercícios a fazer, né? A Lenda fala muito do jejum e oração, né? E eu fico pensando que isso tem muito a ver com isso também, de manter os ouvidos vigilantes e os olhos prevenidos. Esse livro, editado em 43,
1943. A gente acompanha desde a primeira, hoje você está no 17º. Então, eu me coloco nessa viagem que André Luiz está fazendo. A cada passagem é uma falha num determinado ponto meu. Onde eu falhei? Eu falhei quando eu deveria ser médium. Eu falhei no caso do Joel, quando eu tive tudo nas mãos e fui me perdendo. Então, se você pegar desde a primeira, é uma viagem que ele está retratando, uma viagem que eu fiz, que o meu irmão fez, que a minha irmã fez. São viagens que nós fizemos através desse tempo. E esse, principalmente esse 17º, ele mostra hoje. Você lê e fala, isso está acontecendo hoje. Isso não foi lá em 43, peraí. André Luiz contou isso aqui em 1943. Isso está acontecendo hoje. Então as coisas, por quê? Porque as coisas são feitas lá em cima para se refletir aqui embaixo. É por isso que você diz ali, mas então quando você tem fé, ela diminui, minha dor diminui, desde que eu tenha fé naquilo que você, no princípio ali, quando a mão é tirada para ele não matar. Mas isso é uma viagem que eu fiz. Todos esses aí, todas essas passagens que ele fala, da viagem saindo lá de nosso lar para chegar nesse local aí, que ele chegar nesse posto de recolhimento, esse posto de ajuda, então você começa a olhar, isso que eu estou viajando, eu estou viajando nesse tempo todo. Porque quando você começa a ler, você fala, mas isso acontece hoje, isso aqui é hoje. Esse caso dos médios que ele citou ali atrás, lá no 10º, no 9º, são médios que estão falhando aqui na Terra hoje. A gente vê isso aqui. Nos centros, nas casas espíritas, tem muito disso, está acontecendo muito disso. Médios de boa qualidade, mas que, no entanto, estão falhando espiritualmente. Até aproveitando, não seria justo eu perguntar para vocês sem responder, né? Então, eu respondo da seguinte forma. Quantas vezes, mesmo com todo conhecimento, falhamos em prova semelhante? Eu falo demais. Na hora de ler, de estudar, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Quando eu já fiz. Mas isso é exercício. E a cada exercício que eu consigo passar, eu fico perfeito. A segunda, quantas vezes Deus sem misericórdia de nós não impedem de conhecer? Gente, demais. Demais. Mesmo nos erros mais pequeninos aos erros, né, maiores. A misericórdia de Deus está muito presente, né? Pelo menos na minha vida. E para terminar, eu acho que eu não penso o suficiente, mas eu me proponho a pensar. Obrigada.